Oi, pessoal. Aqui sou a professora Girlane, com a nossa disciplina de Direito Processual Civil. Estamos na nossa terceira aula. E essa nossa terceira aula, ela, como todas as outras, vamos dividir em dois momentos. No primeiro momento, nós vamos tratar hoje do processo cautelar e tutelas cautelares. E no segundo momento, procedimentos especiais. Então, a princípio, fazendo uma abertura de como chegar ao nosso processo cautelar, é interessante a gente relembrar dos segmentos das fases de um processo judicial. Ele inicia com o nosso processo de conhecimento, tem o processo de execução e o processo cautelar em si. Mas o que se entende por esse processo cautelar? Qual a sua finalidade e o seu objetivo? Então, o processo cautelar, ele tem uma finalidade de assegurar a decisão judicial para que ela possa, em um futuro próximo, realmente produzir os efeitos, afastando os perigos que podem ocorrer com a demora do processo. Enfim, o processo cautelar, ele vem a garantir um efeito imediato da pretensão processual antes de que possamos entrar definitivamente com o processo principal, que é o processo de conhecimento. Então, a finalidade dele é uma celeridade na garantia de um objetivo processual. E o objetivo é exatamente de proteger, assegurar a pretensão vinculada na fase de conhecimento. Pode ser instaurada antes ou no curso de um processo de conhecimento. Acontece o seguinte, pode ser instaurado antes ou no curso do processo de conhecimento, que é o processo principal, mas guarda a obrigatória dependência ao processo principal. De que forma? Se nós entrarmos com a ação cautelar, a priori, nós temos um prazo de 30 dias para entrarmos com o processo principal, porque ela tem uma finalidade de conquista imediata de uma pretensão que ela requer essa imediatidade, que é exatamente a existência de contenção de um risco, de uma agressão violenta. A regra geral diz que as medidas cautelares do processo só podem ser determinadas com a audiência das partes, mas existem em si os casos excepcionais, tais esses regulamentados em lei. Então, não é a regra, é que deve existir essa audiência, mas existem os casos em lei em que permite a concessão da decisão cautelar sem a existência desta audiência. E quem tem o poder geral da cautela é exatamente o juiz. Então, garante ao magistrado a possibilidade de determinar providências cautelares nominativas, que são aquelas expressadas na lei, e inominadas, sem previsão legal, quando houver fundado receio de que a parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão e de difícil reparação. Então, foi o que eu disse anteriormente. Essas cautelares, elas vêm com uma medida imediata de uma circunstância que possa gerar uma grave agressão e que a sua demora, ela pode estar causando um risco irreparável. Os requisitos são o relevante fundado do direito, que é o fumus boniuris, e o perigo in mora, o perigo de se permanecer naquela situação e agravar o caso. Então, fundado receio de grave dano ou de incerta reparação, que é o perigo da demora. Ele pode autorizar ou vetar a prática de determinados atos, ordenar a guarda judicial de pessoas e depósito de bens e impor a prestação de caução. O procedimento normal é, a princípio, como toda ação judicial, a interposição da petição inicial. Em seguida, a contestação. O que diverge é que, na regra geral, essa contestação, ela tem, como nós já vimos em aulas pretéritas, que era de 15 dias. Aqui só são 5 dias que nós temos para contestar. E, em seguida, é aberta a audiência de instrução e julgamento e o próprio julgamento desse pedido cautelar. Aqui o legislador previu a possibilidade de substituir a medida liminar pela prestação de caução ou outra garantia menos gravosa ao requerido.
sempre que adequada e suficiente para evitar a lesão ou para repará-la integralmente. Nós vimos também em aulas pretéritas em que, na fase executória, na fase de cumprimento de decisão, havendo possibilidades diversas de como saldar aquela obrigação, o juiz vai em si ter a cautela de procurar o mecanismo menos oneroso para o devedor, para a parte requerida. Então, após a apresentação do pedido cautelar, a parte autora ela também tem o prazo, impreterivelmente, de 30 dias para opor o processo principal, que é o processo de conhecimento. Esse processo ele vai trazer as mesmas razões da própria ação cautelar. Então, as medidas cautelares podem ser revogadas ou modificadas a qualquer tempo, dependendo da modificação circunstanciais dos fatos. A medida cautelar indeferida, ela não interfere no exame de mérito da ação principal, certo? Pode seguir o processo principal e pode, por sim, conseguir o pleito através da ação principal, uma vez negada na ação cautelar, porque pode, em si, vir ser instruída de demais provas que fundamentem melhor o seu pedido e formalize o convencimento do juiz para a realização positiva do seu pleito. Os autos físicos do procedimento cautelar são apensados aos do processo principal. Com a evolução do judiciário, nós estamos tendo muitas ações, muitos juizados em que já está utilizando a medida eletrônica do processo. E lá existe um link em que a gente pode estar, então, colocando lá como apensamento. No processo físico em si, já existe essa determinação legal em que o processo cautelar ele corre em apenso junto com o processo principal. São dois processos inseparados, apartados, mas que correm juntos. E ficam juntos. A medida cautelar cessará sua eficácia nos seguintes casos. Então, quando acaba os efeitos da medida cautelar? Se a parte não intentar com o processo principal dentro de 30 dias, é um critério fundamental. Se não for executado dentro de 30 dias, se o juiz declarar extinto o processo principal, dependência cautelar para com o principal, com ou sem julgamento do mérito. Então, se houver isso, consequentemente, os efeitos da cautelar também se tornam extintos. Casos em que o requerente do procedimento cautelar responde ao requerido pelo prejuízo que ele causar à execução da medida nos seguintes casos. Se a sentença do processo principal lhe for desfavorável, então, se for desfavorável, consequentemente, vai pagar as despesas de custos, processos e condenações a mais. Se obtida liminarmente a medida cautelar, não for promovida a citação do requerido dentro do prazo de 5 dias, se ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer dos casos previstos acima, se o juiz acolher no procedimento cautelar a alegação da decadência ou da prescrição do direito do autor, porque aí faz o quê? A perda do direito, seja pela prescrição ou pela decadência, consequentemente vai haver o prejuízo. E observar que a indenização a ser paga pelo requerente será liquidada nos próprios autos do processo cautelar. Não é em si uma ação inseparada de execução, mas a execução contínua dentro do próprio processo cautelar. Então, essa foi a nossa primeira parte, certo? Agora seguiremos, então, para a nossa segunda parte dessa terceira aula.